professora Diana, formada em Pedagogia. Estou cursando segunda licenciatura em Letras pela Uninter. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a contação de história como estratégia para motivar a leitura. Vamos lá? Com o avanço da tecnologia e a agitação do mundo moderno, torna-se um desafio cada vez maior despertar nas crianças o prazer de ler e a busca pelos livros de forma de entretenimento. Apesar de hoje haver inúmeros exemplares com os maiores recursos variados e formatos, ilustrações coloridas, em alto relevo, interativos, só com imagens, que podem ser levados até para a piscina ou banheiros, livros CD, sonoros, de pano, de colorir, tem livros 3D com fantoches, livros gigantes, cartonado e muito mais. Cientes de suas responsabilidades e da importância da leitura, os professores e contadores de histórias, eles usam a estratégia de contar história, que segundo estudiosos, é um poderoso instrumento para transmitir conhecimento e poder conquistar as crianças, despertando o prazer pela leitura. Uma boa história pode ser lida e ouvida várias vezes, sem tornar uma atividade cansativa. Comprova-se isso quando vemos crianças pedindo para os pais ou professores recontarem a mesma história. Por isso, o prazer de ouvir histórias deve ser valorizado e também incentivado. É fundamental transformar o contato com as histórias em um momento de grande diversão, quando a criança pode expor seus sentimentos e também a sua criatividade, possibilitando que ela viaje através do imaginário e vivencie outras realidades do seu cotidiano. Ouvir histórias é uma atividade presente na vida do homem desde o seu nascimento. E estudiosos afirmam que é na infância o primeiro contato com textos, ouvindo histórias de contos de fadas, inventadas, fatos relacionados até com a própria família, contados pela mãe, pelo pai, pelos avós, pelas tias, ressaltando ainda que adultos também gostam de ouvir histórias e também de contar umas boas histórias. E mesmo as crianças maiores, que já sabem ler, também gostam e podem sentir grande prazer em ouvir histórias. Portanto, deve-se aproveitar essa predisposição da criança e no ambiente escolar inserir a contação de história, pois ouvir história pode ser um momento de prazer, divertimento e distração. Segundo Paulo Freire, 1996, o ensino não se traduz em transferência de conhecimento, mas ocorre quando se cria possibilidades para o próprio indivíduo construa. E nessa perspectiva, o professor ele pode partir da narração de histórias, utilizar de várias estratégias pedagógicas para desenvolver a criatividade e as atividades que relacionam-se com a alfabetização, com o letramento das crianças, tornando-se um exercício proposto e mais prazeroso e também significativos. É muito importante salientar que ao trabalhar com histórias na sala de aula, o docente ele deve estar ciente de que ele precisa saber e fazer uma boa escolha do que vai ser trabalhado, pois as histórias precisam estar de acordo com a faixa etária de cada criança, assim como despertar o interesse delas. Outra coisa fundamental é trabalhar o interesse e aprender as diferenças entre elas. Ao escutar histórias, o aluno ele se torna o autor do que está ouvindo, pois ele imagina,
ele cria, ele recria os fatos narrados, e isso contribui para o desenvolvimento cognitivo, intelectual e pessoal da criança. A importância de contar histórias, ela foi ressaltada quando se percebeu que era uma forma de transmitir emoção da literatura. Ainda que o aluno viesse a sentir emoção ao fazer a leitura, quando a história é contada, ela pode atentar aos detalhes que passariam despercebidos na leitura própria e desenvolveria ao mesmo tempo naqueles que ainda não sabem ler e o mesmo sentimento de emoção, além de transmitir o que ainda não pode obter sozinhos, despertando a vontade de se apropriar da leitura. Assim, a história contada por outra pessoa, ela encanta a criança, na medida em que faz entrar em um mundo de faz de conta, despertando sentimentos e emoções. Isso contribui para a formação humana, ética, política e cultural, além de incentivar a leitura com as crianças e se tornar um adulto leitor. E assim, termina esse vídeo com a importância de contar uma história para a criança. Não deixe de contar uma história. Envolva a criança. Faça ela sentir essa emoção. E até o próximo vídeo.